favor, abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2. Primeira João, não o Evangelho, mas primeiro lá para o final. Primeira é epístola, né? Primeira epístola de João, capítulo 2, versos 18 e 19. Você encontrou? Amém. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste, que vem o anticristo. Já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isso é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. 20. Mas vós tendes a unção que vem do Santo e sabeis tudo. Amém. Pai bendito, mais uma vez em oração nos colocamos diante de Ti. Fala conosco, ajuda-nos a entender a Tua palavra, nos direciona, nos orienta para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Confesso aos irmãos que não vim preparado para uma palavra grande, nem emocionada, mas muito centrada, muito pé no chão. Aliás, tenho me afastado de pregadores emocionais, tenho me afastado de pregadores que choram, que gritam, que babam, que dão cambalhota, pregadores que fazem a igreja rir até elas não aguentarem mais. Eu tenho me afastado e aconselho a vocês a se afastarem. Não saiam do centro da racionalidade. Raciocinem a palavra de Deus. Preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Sabe, a água sempre será água, mas as torneiras sujas sujam a água, que saem limpa da fonte e chegam suja no seu copo. Tome cuidado. Nós estamos vivendo um momento de mídia, muita gente pregando, muita gente falando muita coisa, muita gente dizendo que recebeu de Deus. Sabe, tinha um tal de pastor Sandro Rocha, eu vou dar nome porque tem que dar nome, que profetizou que o Bolsonaro não ia perder, que profetizou que ia acontecer, que no último dia ia ter um golpe. Cadê esse cara? Eu não sei onde é que esse cara está, mas tem mais de 1 milhão de seguidores. Sabe, tem outro que eu não sei, que cada hora aparece um com uma profecia dizendo que vai acontecer isso, que vai acontecer, que não acontece nada. Mas o que é pior, não são eles profetizando, não são eles tendo visões, não são eles dizendo o que vai acontecer. O que é pior são pessoas acreditando neles. São pessoas, sabe, entrando em estado de choque, pessoas deixando de fazer, deixando de viver, pessoas deixando de ser cristãos, pessoas deixando de seguir a palavra de Deus para tentar entender ou torcendo para que aquilo ocorra. Sabe, nós temos sim uma grande probabilidade de coisas que irão acontecer, e até porque você não precisa ser tão profeta, basta ser sensível. Quem é que não sabe que o Lula não termina o seu mandato? Você acha que precisa de uma profecia para isso? Ou os fatos noticiados já nos levam a isso? Quantos já não sabem que talvez Geraldo Alckmin até o final desse ano, ano que vem, pode estar à frente da presidência da República? São vários fatos que têm acontecido, vários. Improbidade administrativa, pedalada fiscal, mentira, uma série de coisas. É só conseguirem derrubar o cara lá no STF. Sabe, quantas coisas podem acontecer no nosso meio que não carece de profecia, não carece ninguém dizer que Deus está me mostrando, Deus me mostrou. E quando Deus mostra, se cumpre. Aquilo que Deus fala sempre irá se cumprir. Aquilo que Deus fala que vai acontecer, irá acontecer e ponto final. Só que há um problema. Depois da pandemia, nós ficamos extremamente esquisitos, estranhos em todas as formas. A primeira coisa, ficamos medrosos. Os cristãos ficaram extremamente medrosos. Eu tenho visto hoje uma igreja com muito medo, com medo de tudo, com medo do diabo, com medo do bandido, com medo da polícia, com medo do amanhã, com medo da morte, com medo de Deus, com medo de ousar, com medo de falar, com medo de ouvir. Muito medo de andar na rua, medo de sair de casa, medo de conversar com alguém, medo de se relacionar, medo para tudo. Há um número de pessoas hoje na igreja que estão cautelosas, mas na verdade elas não estão cautelosas, elas estão com medo. Sabe, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de temor, de paz. E como é que eu faço para não ter medo? Encha-se do amor de Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe, a gente está
meio desarraigado do amor de Deus, porque a gente acha que o amor de Deus é a pena de Deus. É Deus ter pena pelo que você está vivendo, negativo. Deus não tem pena pelo que você está vivendo, Deus está acompanhando o que você está vivendo. E se o que você está vivendo é muito ruim, mas levará você a ter, ao final de tudo, um processo de crescimento, amadurecimento, Deus não terá pena de você, Ele vai torcer para você sair disso vitorioso. Deus vai torcer, Deus vai trabalhar para você sair mais maduro desse deserto. Deus vai fazer de tudo para que você seja provado, como diz Tiago, porque ao final da prova você será mais maduro, você terá mais fé, você será mais resiliente, você terá mais resistência, você será uma pessoa melhor, você será mais educado, você vai ver o mundo com outros olhos, você vai ser uma pessoa mais responsável. Então por que Deus vai cortar isso da sua vida, se isso faz de você uma pessoa melhor? Então isso não é amor. Se você acha que Deus, se Ele te amar, se Deus me amar, se Deus me ama, Ele não poderia deixar eu passar por isso. Por Ele te amar, você está passando por isso. Se Deus não poupou o seu próprio filho, se o próprio filho clamou, meu Deus, por que me desamparaste? Você acha que Ele não pode fazer isso com você também? Entenda que nós temos vivido momentos tão difíceis que acabamos procurando soluções em vozes. Vozes que possam nos orientar. Vozes que possam nos levar a um lugar seguro. Eu acho interessante quando o crente fala em luz no fim do túnel. Não existe isso na Bíblia. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Se você está no túnel, você não vai ver a luz no fim do túnel, porque a luz ficou para trás, ela não está na frente. A tua luz está em Cristo, a tua esperança está em Jesus. Se você andar com Ele, Ele diz, quem me seguir jamais andará em trevas, quem me seguir jamais andará em túnel escuro. Como assim a luz no fim do túnel? Que papo é esse de luz no fim do túnel? O que você vai ver Jesus falando em Apocalipse é, arrepende-se, arrependa-se, veja onde você caiu e faz o que vai para frente, volte, é lá que está a luz, volte. Por que é lá que está a luz? Porque Ele nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Se de onde você saiu, você caiu, você tem que voltar do ponto de início do seu resgate. E o ponto de início do seu resgate é dentro de Cristo Jesus, a luz total do mundo. Ele era a luz do mundo, e tudo que foi feito através dele. É o que João diz no capítulo 1, quando começa a dissertar sobre o Logos, a falar sobre Jesus. Nós estamos trocando o sol por um vagalume. Porque é mais fácil você pegar um vagalume na mão do que tocar o sol. Porque para pegar um vagalume, basta ir para o escuro e persegui-lo. E para você chegar ao sol, primeiro que você nunca conseguiria chegar próximo do sol. Ao máximo talvez a lua, mas não ao sol. Então é mais fácil perseguir um vagalume. Sabe, muitas vezes é mais fácil ouvirmos profecias, ouvirmos palavras que nos revigoram, que nos emocionam, do que a gente tentar entender que o que dá a você é vitamina B, o que dá a você verdadeiramente o sentido do seu organismo, inclusive da luz do sol que você precisa, de preferência do nascer até as 10 da manhã, é a luz do sol. Nessa analogia, o que eu quero dizer, o que eu vejo, eu estava falando essa semana, crente que sobe monte, crente que vai para vigília, crente que faz isso, crente que faz aquilo, eu só observo a vida. Eu só observo a vida não mudando. Eu só observo a vida tendo os mesmos problemas. Eu só observo a vida não crescendo. Eu só observo a vida travada no freio de mão. Eu só observo a vida que não sai do lugar. E eu digo, para que tanto monte? Para que tanta vigília? Para que tanta oração? Para que tanta campanha? A vida não muda. Por que estão correndo atrás de vagalumes? Por que estão correndo atrás de uma palavra? Ah, eu fui na consagração e Deus usou aquela irmã. E o que te adiantou ouvir a palavra da irmã, que é usada por Deus? Ninguém está de forma alguma destratando ou dizendo que não é. O que te adiantou? Eu fui ao monte e vi os matinhos queimando, e Deus usou um vaso que está 21 dias lá no monte. Você não se perguntou, Jesus, como é que você sustenta esse homem? Tem família? Essa semana, estava ouvindo no rádio, eu fui lá no YouTube, uma profecia de uma profeta muito usada por Deus. Leia o Antigo Testamento, leia o Novo Testamento, e veja como os profetas funcionam, tanto no Antigo como no Novo Testamento.
nenhum deles tinha TikTok, nenhum deles tinha YouTube, nenhum deles tinha Instagram, nenhum deles tinha Facebook, nenhum deles tinha rede social. Eles simplesmente iam a pé, como daqui a Niterói, daqui a Minas Gerais, daqui no Espírito Santo. Eles iam a pé para levar uma palavra de Deus, e tudo que eles falavam não caía por terra, muito pelo contrário, se cumpria no tempo determinado. Essa geração, e eu me incluo, é claro, tem vivido um momento muito difícil. E João diz assim: filhinho, já é a última hora. João está falando isso há 2000 anos atrás. Já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos modelos de anticristo têm aparecido, têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. O que João está nos alertando? Este é um tempo que vão tirar a tua atenção do autor e consumador da sua fé. Esse é um tempo que vão tentar tirar você do alvo, mas você, como Paulo, tem que gritar: prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada vai me tirar do foco, nada vai me tirar da direção. Alguém me perguntou: pastor, por que a maioria das pessoas que gostam de oração, ou porque a maioria da igreja não gosta de oração, é sempre um grupo pequeno? Porque eu falei: porque oração dá trabalho, porque orar requer disciplina, porque orar requer tempo, porque orar requer uma quebra de paradigma, porque orar não dá resultado de uma hora para outra, porque orar não tem promessas vazias de que Deus vai fazer nesta noite algo aqui, que Deus está me mostrando algo, e aquele que confia, levanta sua mão. Orar não tem isso. Orar é relacionamento. E cada vez mais temos tido uma geração de pessoas que não quer ter relacionamento com Deus. Elas querem que Deus fale. Isso não é novo. Lá no Egito, quando o pessoal sai para o deserto, Deus quer falar com o povo, mas o povo não quer falar com Deus. Fala Deus com Moisés, e Moisés fala conosco, mas nós não queremos falar com Deus. Não, pastor, eu não faço não. Faz sim. Senhor, fala com o profeta, fala com a fulana, fala com o fulano. Ele fala comigo, mas eu não falo com o Senhor. Pastor, fala com o pastor Valmir, fala com a irmã fulana, mas não fala comigo, porque no momento que o Senhor falar comigo eu vou ter que mudar de vida, porque no momento que o Senhor falar comigo, assim como Isaías, eu vou ter que mudar meu ministério, porque no momento que o Senhor falar comigo eu vou cair do cavalo como Paulo e vou ter que tomar outra direção de vida, porque no momento que o Senhor me chamar, eu vou ter que ter uma resposta, e uma delas é: eis-me aqui, envia-me a mim, ou não conte comigo, estou fora. Eu tenho falado com Deus que eu tenho achado muito, estou achando difícil, é minha percepção pessoal, deixando bem claro, estou achando muito difícil a interação da igreja no mundo espiritual. Eu tenho achado difícil a comunicação das pessoas com Deus. Eu tenho achado difícil, complexo, ver as pessoas como no mundo Matrix, achando que estão comendo picanha. Desculpe, não é trocadilho, mas é porque é a carne mais cara, mais prometida e não cumprida. Quando na verdade está comendo angu com ovo. Eu vejo pessoas se iludindo num shopping cheiroso com ar-condicionado, mas esquecendo que daqui a pouco vai ter que ir embora para casa, viver sua realidade da sua casa, sem ar-condicionado, com goteira, com o chão cheio de limo. Então amanhã voltamos ao shopping, porque lá continua cheirosinho, e se a gente for de Uber não pagamos nem estacionamento, ficamos o dia todo lá, comemos um McLanche feliz, e dá-nos a impressão de que moramos bem, e vivemos bem, e que está tudo bem. Vamos para casa só para dormir. Precisamos olhar para os resultados da nossa vida e ver que estamos numa caminhada errada. Precisamos entender que os resultados que nós buscamos nos lugares errados. Se buscamos nos lugares errados, não haverá resultados certos. João está muito preocupado com uma igreja assim: gente, eles saíram do nosso meio. O que ele quer dizer com isso? Que a maioria das pessoas que te engana, e eu estou falando de figuraças, de figurões, a maioria das pessoas que falam, que estão falando em nome de Deus, elas um dia estiveram perto de Deus. Eu não vou dizer que esteve com Deus, porque eu não posso julgar a vida de ninguém,
mas elas sempre disseram e sempre dizem que estiveram com Deus, estão com Deus. Mas quando você olha para a vida dessas pessoas, quando você vê tudo que está ao redor dessa pessoa, nada é aquilo que aparenta ser. E são pessoas que cada vez mais estão grandes, cada vez mais influenciando centenas de milhares, milhões de pessoas. E o que é pior é que quando elas não influenciam, elas bloqueiam você de ser influenciado por Deus, porque a maior influência que você pode ter não é a minha, é a de Cristo. Se há alguém que tem que ser influência, esse alguém é Jesus. Se há alguém que tem que te influenciar, esse alguém é Jesus, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu não posso ser teu influencer, nunca serei, porque eu não vou tomar o lugar de Jesus na tua vida. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão buscando um ícone, mas já tem um ícone na cruz do Calvário. Há pessoas que estão procurando um guia, e já é um guia, Espírito Santo de Deus. Há pessoas que estão querendo uma revelação e tem a Bíblia Sagrada. Então você tem Deus, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo e você tem a palavra de Deus. Por que estamos indo atrás de falsas profecias, falsos profetas? Porque é mais fácil, pastor. Eu deito na minha cama, eu ligo meu celular, eu ligo minha televisão, e é tão reconfortante ouvir aquela palavra daquela pastora, daquele profeta fulano, daquela pastora cicrana. É muito legal. Eu durmo com uma esperança no coração, mas entenda, essa esperança não é sua. Preste atenção, a esperança que está no meu coração, se não foi Deus que colocou, essa esperança não é esperança, é uma empolgação. E Deus não nos chamou para viver na empolgação, Deus nos chamou para viver de fé, de esperança, de glória em glória, até que Cristo seja formado em nós com experiências com Deus, experiências com o Espírito Santo. E se alguém deseja falar com você, esse alguém é Deus, mas você tem usado muitos intermediários, muitas coisas na sua frente. Saudades do tempo que crente lia livro. Falei com alguém que cheguei a ter 2.000 livros. Cara, que isso? Tu leu tudo isso? Falei, não li não, irmão. Paciência zero, né? Eu deixava só para enfeitar, para todo mundo ver que eu era muito inteligente. E numa época que não tinha internet para mostrar os livros, tá, queridos? Dentro da minha casa. Como é que você conseguia? Lendo, tendo tempo. Como as plataformas tomaram o teu tempo, você não tem tempo para ler um livro. E se ler 10 páginas, fica cego. O olho arde tanto. O olho arde tanto. Meu Deus, estou precisando de um óculos. Você já está com óculos, irmão? Opa, então vou ter que trocar esse. Dorme. Né, pastor? Dorme. Pô, o livro até é bom, mas me deu um sono, rapaz. Teu cérebro está recrudescendo. Você não está entendendo isso? Teu cérebro está em estado de involução. Que isso, pastor? Sim. Você está trocando a informação da tecnologia pela cognição da leitura, que é muito mais poderosa do que vídeos. Eu poderia estar defendendo o YouTube aqui, plataforma, afinal, eu uso. Como uso? Mas não vou defender. Eu quero defender que você tenha sabedoria, inteligência, capacidade de escolha, que você tenha capacidade de ouvir a voz de Deus. Ouça os profetas e prosperareis, é verdade. Ouça o Senhor, você será. Mas entenda, primeiro você tem que entender o que Deus está falando com você. Nem toda profecia que for proferida vai caber em você. Eu posso ouvir 10 profecias, mas nem sempre essas 10 profecias serão para mim. Mas por que então temos que ouvi-las? Ouvimos, julgamos, se elas vêm de Deus ou não, como o próprio João diz. Mas entenda, eu tenho que ter sede de ouvir a voz de Deus. Eu tenho que ter vontade de ouvir a voz de Deus. Eu tenho que ter sede. Eu tenho que ter anseio. E a gente tem estado tão confuso, tão cansado, tão medroso, tão assoberbado, que nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. Tempo bom, chegava num culto e sentava e algo falava comigo, vai acontecer isso, 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 isso.
E 5 minutos depois acontecia. E era interessante, aí vinha um pregador, falava assim, um irmão, falou assim: irmãos, Deus falou comigo que aconteceria isso, isso, isso. Outro falou assim: comigo também. E eu falava: é comigo também. Significava que o Espírito Santo estava naquele lugar. E não usava uma, usava 5, 6, 7, 8, 10 pessoas de uma vez. Eu me lembro de um tempo bom, em que às vezes íamos cantar um hino, não conseguimos mais cantar, não tinha mais letra. O Espírito Santo tomava toda a igreja, as pessoas choravam, iam para o joelho no chão, babavam, gritavam, eram batizadas com o Espírito Santo. Crianças eram batizadas no Espírito Santo. E não tinha mais louvor. Os músicos não conseguiam tocar. O pastor dizia: não vou pregar, não sou maluco. Continua aí que eu vou sentar ali para orar. Dobrava o joelho, ia lá para o cantinho orar, porque não queria pregar, ele não queria quebrar aquilo. Tempo bom em que nós tínhamos membros de olhos marejados, e hoje nós temos membros corujas, olhos secos, grandes. Não se emocionam com mais nada. O que mudou, pastor? Os pregadores? Talvez. As modinhas? Talvez. Os tempos modernos? Talvez. Mas eu prefiro me culpar e dizer: eu mudei. Eu não vou culpar o pregador, não vou culpar as modas, não vou culpar a parede preta, não vou culpar o tipo de hino, não vou culpar o worship, não vou culpar pregador, stand-up, eu não vou culpar, eu vou culpar a mim. A culpa é minha. Porque não tem mais espaço para entender que esta é a última hora. Não há mais espaço para compreender que muitas coisas que estão acontecendo saem do nosso meio. Você pode não gostar do pessoal da Umbanda, do Candomblé, da Igreja Católica, do Espiritismo kardecista, mas entenda, as heresias não vêm deles, as heresias vêm de crentes. As heresias vêm de evangélicos pentecostais, neopentecostais. As heresias vêm de igrejas chamadas avivadas, como as nossas. As heresias não vêm do macumbeiro. As heresias não vêm do espírita kardecista. As heresias não vêm de outra religião. As heresias nascem na igreja evangélica. E por que elas nascem? Porque não há mais o vigor, o rigor do Espírito Santo de Deus. Mas olha o que João diz: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Então quem eles eram? Pessoas que vieram aprender o que nós sabemos. Pessoas que vieram compreender o que compreendemos, mas nunca viveriam o que nós tentamos viver. Teriam permanecido conosco se fossem dos nossos. Todavia eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles, eu não sei de quem João está falando, e nem eu vou falar quem é ou de que é. Mas ele assim: e vós, aí João falando, separando vocês que estão aqui, vós possuís unção. Vós possuís a marca que vem do santo. E ele se refere a Jesus. Vocês que ficaram, vocês que não saíram, vocês que não estão em heresia, vocês precisam se comprovar através da unção de Deus. E unção, Christos, Hamashia, significa, a unção significa o escolhido, o marcado por Deus. Vocês possuem unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. As pessoas ficam preocupadas, achando que Deus em algum momento vai cobrar delas o que elas fizeram. Mas alguns anos já atrás, o Espírito Santo me alertou para algo muito profundo. Não se preocupe com a cobrança do que você fez. Se preocupe da cobrança do que você não fez. Você deveria estar mais preocupado com o que vamos te cobrar pelo que você não fez do que os erros que você cometeu. Porque os erros que você cometeu muitas vezes vão ficar na terra, mas aquilo que você não fez vai para o céu. Preste atenção nisso. A igreja sempre se pautou nas falhas, nos pecados, nos erros. A igreja nunca parou para se perguntar o que nós não estamos fazendo. O que nós não estamos vivendo. O que nós estamos deixando de fazer. O que estamos deixando passar.
O que está ficando para trás a gente não está dando conta. O que a gente está habituado a não fazer mais. Se você for para uma região dos Estados Unidos onde mora o pessoal da Guatemala, você vai tomar um susto. Os guatemaltecos, eles comem arroz com abacate. A cara de vocês, que nojo. Quando você põe banana, eles também falam isso. Quando você põe banana, eles dizem, que nojo. Mas os guatemaltecos, o pessoal que nasce na Guatemala, eles comem arroz, amassam. A gente aqui em Belém do Pará, o pessoal come com açaí, né? Pelo amor de Deus, vocês estão... Põe um açaí lá com arroz e feijão e come. Frango, né? Açaí com frango. Tem gente que come arroz, feijão e estrogonofe, né, Alguinho? E foi mal, Alguinho? Ato falho. Gente, tudo é questão de costume, não tem certo nem errado. Presta atenção. Você vai olhar, ele botou um abacatão lá no arroz e amassado, você fala, eita, arroz verde, meu Deus, que nojo. Mas depois de um ano, sabe o que você vai estar fazendo? Daqui a um ano, alguém fala, experimenta aí, cara, para de palhaçada. Como é que tu sabe? Não experimentou? Aí tu vai lá e plum. Pô, até que não é ruim, não. Aí você um dia não se vê, ai que saudade do feijão do Brasil. Todo mundo que mora fora, que não vê um feijão preto ou mulatinho, carioquinha, preto, tanto faz, nosso feijão. Fala assim, ai que saudade do feijão do Brasil. Nossa. Me lembro quando eu ia para o Suriname, ai pastor, traz feijão do Brasil. Eu falei, só se eu for preso. Tá maluco? Trazer grãos. Quando chegar aqui no aeroporto, o pessoal da aduana vai para que isso aí, irmão? Aí pior, vão tentar rachar o feijão para ver se acha maconha, cocaína. Malucos os brasileiros são tão bravos que é capaz de esconderem alguma coisa no grão do feijão. Lá vou eu ficar 2 horas parado dentro da Polícia Federal, lá com Javiva. Os caras são doidos, maranhense lá, pegava lá, levava não sei o quê. Eu falei, rapaz, não pode levar isso não. Não posso. Eu falei, você não vai passar. Eu só avisava. Não pode, rapaz, levar grão, comida, você está entrando em outro país. Não, batata. Chegava lá para a mala, mostrava lá saco de feijão, saco não sei de quê. Cara, abre a mala. Pô, quando abria, os caras tira. Eu falei, te avisei, tchau pra você, velho. Não vou ficar aqui te ajudando, não. Maluco, você que é o Inter? Você o quê? Guanabara? Você pode passar aqui só pagar e ir embora? E a pessoa, ai, que saudade do feijão. Mas sabe o que acontece? Com o tempo você acostuma a não fazer mais feijão. É tão gostoso, é tão saudável. A memória afetiva, a memória palativa, feijão da avó, feijão do tia, feijão da mãe. Mas você num país estranho, onde não tem feijão preto, não tem mulatinho, você acaba comendo o que eles oferecem. Você vai comer aquilo a vida toda. E vai se acostumar a não fazer mais feijão. A vida espiritual é a mesma coisa. Se você não notou, tem muitas coisas que você não faz mais. De vez em quando você sente falta, mas não faz mais. De vez em quando você diz, que tempo bom quando eu orava 2, 3 horas de madrugada, de 3 às 5 da manhã. Uau, que tempo bom quando eu acordava às 4 e até às 6 de joelho. Que tempo bom quando eu pregava o evangelho, mas não faz mais. Você sente falta, mas não faz mais. Que tempo bom que eu jejuava às segundas, quartas e sextas, que eu jejuava às quintas e sábados. Que tempo bom quando eu... Mas não faz mais. Você está em outro país. Você está em outra atmosfera e não está sentindo falta daquilo que é saudável para você. Que tempo bom que eu tinha conversa com aquelas irmãs. Ai, a gente só falava de Deus, só falava da palavra de Deus, a gente falava dos testemunhos. Que tempo bom daquelas reuniões de oração, daquelas vigílias maravilhosas. Nem passava. Olha, quando eu via já era 6 horas da manhã, a gente cantava aquela música do Vencedores logo de manhã. Ai, que tempo bom! Mas você não faz mais isso. Dá saúde, mas você não faz mais, porque você mudou o seu estado de alma. E o que é pior, já se habituou a não ter mais o que é bom. Não é o que era, não, o que é bom. Já estamos na hora do anticristo, da manifestação dele.
e consequentemente do arrebatamento, da volta de Jesus. Mas ainda assim nos perguntamos, será? Mas eu me pergunto, será que eu preciso do surgimento do anticristo e da volta de Jesus para ser uma pessoa melhor? Será que eu preciso da iminente ameaça do anticristo para ser crente? Será que eu preciso do anúncio de que Jesus está voltando para tomar atitudes, decisões que mexem com a minha vida? E a pergunta final e central: por que não sou mais quem eu fui? Quem me separou do amor de Cristo Jesus? Quem me tirou do chamado? Quem me desviou do propósito? Quem me fez acostumar com quem eu sou? Quem me fez acostumar com essa vida de crente? Essa vida de evangélico? Essa vida de membro de igreja? Quem me fez acostumar com isso? O que me levou a estar acostumado e achando que eu estou vivendo uma vida com Deus? Vida com Deus não é não cometer erros. Vida com Deus é santidade no Espírito de Deus. O não cometer erros é consequência de vida de santidade. O não cometer erros é uma consequência de vida com Deus. Nós nos esforçamos para não errar, quando você não tem que se esforçar para não errar, você tem que se esforçar para ser santo. Você não tem que se esforçar para não cometer erros. Isso aí tem que ser a natureza da tua vida. E quando cometer, pedir perdão. Como João diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, tornamo-lo a Ele mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É uma luta que eu tenho, pastor, para não pecar. A sua luta está errada. Santidade não é ausência de pecado. Santidade é luta constante contra o pecado. Mas chega uma hora que você não luta mais contra o pecado, você luta acima do pecado. Já é chegada a hora, e talvez muitos de nós não temos notado, mas olha como as coisas estão ao seu redor. Preste atenção. Vai chegar um momento, como disse Paulo a Timóteo, que as pessoas terão comichão nos ouvidos, e já alguns têm tido, e não ouvirão a sã, não é o pregador A, B, C e D, não é a Bíblia, não ouvirão a sã doutrina, não aguentarão ouvir certas verdades. Homens, e aí falamos de homens e mulheres, amantes de si, soberbos, arrogantes, pretensiosos, sabedores de tudo. Em nome de Jesus, nós queremos que somos uma geração profética. E profetas precisam ter sensibilidade para não errarem. Profetas precisam ter sensibilidade para não errar e para não cair. Porque profetas caem. Profetas erram. Profetas se perdem. E eu quero dizer uma coisa para você: nada pode fazer você cair ou se desviar da presença de Deus. Você pode conquistar tudo neste mundo, mas se perder a presença de Deus, as suas conquistas não valeram de nada, não valeram de nada. Você pode fazer tudo o que você quiser, viajar para o mundo todo, ter muito dinheiro guardado no banco, conhecer as pessoas mais influentes do mundo, ter um álbum de foto com os maiores crânios, líderes de estado, atletas, músicos. Imagine que você tivesse um álbum com variadas personalidades, e você está vendo? Estive com Billy Graham, olha aqui, está vendo? Eu estive com um jogador tal, eu estive com Bill Gates. Nada disso valerá se você não estiver mais com o Espírito Santo. Onde você foi não valerá se você não for aos céus. Com quem você esteve não valerá se você não está mais com Jesus. Eu quero levar você a uma reflexão. Quantas horas você tira por dia para estar com Deus? E quantas horas você tira por dia para estar com todo mundo em todos os lugares? Compare o tempo que você gasta
para estar em todos os lugares, com todo mundo, e compare com o tempo que você gasta para estar com Deus a sós. Se você for sincero com você, você vai tomar um susto. Vai dizer, uau, eu gasto muito pouco tempo, eu invisto muito pouco tempo para estar com Deus. E tenho tempo para estar com todo mundo, para falar com todo mundo, nem que seja numa plataforma, nem que seja no WhatsApp, nem que seja... Mas eu acabo tendo tempo para todo mundo. É por isso que eu sou difícil de responder o WhatsApp. Por isso que às vezes eu demoro, mas não é proposital. É porque eu tenho o meu horário. E a minha disciplina, não respondo, a não ser que seja muito importante. Porque eu preciso estar em contato com Deus o dia todo. Porque ai de mim se não estiver em contato com Ele de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A atmosfera tem estado muito ruim, gente. É uma pandemia espiritual. Eu digo assim, eles conseguiram, a gente não notou. Nós ficamos tão focados na pandemia biológica, na pandemia fisiológica, na pandemia da vacina, da Covid, que esquecemos que na verdade essa pandemia estava gerando uma outra pandemia, a pandemia espiritual, que já matou milhões e milhões de crentes. Todo mundo computou, o Brasil morreu 600 mil pessoas, na Europa... Você já computou quantos crentes morreram depois da pandemia? Milhões e milhões de pessoas que tinham vida no altar não tem mais. Milhões e milhões de pessoas que tinham unção para pregar, para cantar, para ensinar. E você vê que a pessoa está se esforçando, tirando o máximo que ela fazia com facilidade. Hoje está difícil de fazer. A alegria que você tinha para adorar, para buscar, para ler, hoje é um esforço sobrenatural. O desprendimento, a liberalidade, a liberdade, hoje é uma guerra, uma batalha espiritual para você conseguir voltar aquele pedacinho de lugar. Você não notou? É a pandemia espiritual. E afetou a mais de 90% dos cristãos. Tem cura, pastor? Claro. Tem vacina? Tem. Espírito Santo. Esse é um tempo que a gente precisa pedir ao Espírito Santo: me cura. Me cure. Preciso ser curada. Preciso ser curado. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai querido, é muito chato, é pesado falarmos que uma igreja está doente, mas não é a nossa igreja que está doente, Pai. É todo um povo chamado evangélico que tem estado doente, Pai. Um povo que está infectado, extremamente infectado, com desânimo, cansaço, preguiça, peso, desânimo no sentido de não ter vida para orar, cansado, ó Deus, sem saber por que está cansado, desmotivado porque, como diz a palavra, não tem motivos para estar, motivos para orar, motivos para ler, motivos para ser, perdidos. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Uma hora quer ser empresário, outra hora quer ser, ó Deus, uma grande mulher. Uma hora quer evangelizar a Europa, a África, a Índia, mas outra hora, Deus, quer ter família, constituir lar. Deus, perdidos, não sabe o que querem. Uma hora quer se divertir muito porque acha que a vida é curta, então é preciso se divertir. Outra hora acha que tem que se dedicar totalmente à obra, esquecer de tudo e da família. Isso é perdido, Pai. Estão perdidos e nem sabem por quê. Cansados, trabalham tanto, trabalham 24 horas por dia, que não conseguem ter vida. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Deus, nós não conseguimos viver essa palavra, porque na maioria das vezes viemos no bagaço, cansados, quebrados, abatidos, moídos, com sono.
É chegada a hora, Senhor, e João está dizendo: gente, fiquem alertas. O iníquo já está entre nós, a inteligência artificial, as redes sociais estão nos tomando. Precisamos, Senhor, estar alertas. Precisamos, Senhor, estar firmes. Precisamos, Senhor, estar totalmente, Pai, ligados e firmados na rocha. Por isso, nessa noite, Senhor, nos leva a esse entendimento, para que possamos, a partir daqui, segundo a Tua palavra, buscar, ó Deus, um renovo, Pai. Buscar um renovo. Buscar, ó Deus, um renovo. Nós precisamos, Pai.